Muita gente pediu para eu contar essa história completa aqui e hoje eu resolvi gravar um vídeo específico só para isso, né? Porque algumas pessoas comentaram no vídeo que eu falei por alto, né? Nossa, sua cachorra vale R$1 milhão, então você só fez dinheiro por causa da sua cachorra, tá? Então deixa eu te explicar essa história e como que ela vai te ajudar, como que ela vai somar na sua vida. E você vai entender que é uma junção de vários fatores que fazem você virar a chave e se dar bem na vida, né? Primeiro, que eu nem cachorro eu ia ter na minha vida, porque eu sempre falei que eu não teria cachorro. Eu e meu marido, a gente tinha medo de cachorro, até que... O que aconteceu para essa cachorra chegar na nossa vida? E olha que louco, tá? Quando uma coisa tem que ser para você, é para você. Às vezes pode dar muitas voltas, mas vai chegar até você, tá? Vai chegar. E essa história aqui, ela fala sobre uma virada de chave, de algo que aconteceu de muito ruim na nossa vida. Depois que essa cachorra chegou na nossa vida, nós fizemos o nosso primeiro R$1 milhão, tá? Eu vou te contar por partes, porque eu tenho TDAH, então assim, eu separei por blocos para contar de uma forma resumida também e de uma forma leve, né? Vamos lá. Primeiro, que a gente nem teria cachorro, né? Então a gente sempre falou isso. Vou colocar a foto de como que ela chegou pequenininha na nossa casa aqui daqui a pouco. Vamos lá. Um certo dia, eu e meu marido, a gente estava saindo para ir ao médico. Meia horinha que a gente saiu, a gente deixou o portão aberto. Quando nós chegamos em casa, tinham limpado a nossa casa, tá? A gente morava em Goiânia, tinha mudado de estado, já contei outros vídeos aqui. E tinham simplesmente limpado a nossa casa, ou seja, a pessoa entrou, pegou todos os móveis que a gente tinha e com 30 minutos essa pessoa limpou a nossa casa, ok? Nisso, a gente já estava meio que entrando pro mercado digital, estudando um pouquinho sobre o poder de você acreditar, sobre quebrar crenças, um pouquinho sobre lei da atração, né, que não tem nada a ver com religião e muita gente às vezes até confunde, e a gente estava nesse meio termo, ou seja, a gente estava em uma fase que a gente estava estudando sobre vibrar em coisas positivas, sobre quebrar crenças, sobre se dar bem na vida, e aí a gente chega em casa e tinham levado tudo. Na hora eu falei, que loucura, isso não funciona, isso é loucura, a gente tá falando só de coisas boas, de positividade, e simplesmente levavam tudo, e agora? Né? Só que na época a gente já estava nesse processo de transição de carreira, já estava no mercado digital, a gente já tinha um caixa, então assim, a gente comprou todos os nossos móveis e a casa que a gente estava era uma casa legal, mas ela era em um bairro que não era tão legal assim, sabe? Perto de onde a gente estava tinha um pessoal meio que tinha invadido uma rua, então a gente até assim, fizemos boa ação para essas pessoas, no Natal a gente doou as coisas para essas pessoas e mesmo assim a nossa casa foi invadida. Até aí, tudo bem. Tudo começou a acontecer muito rápido em nossa vida, sabe? Eu falo, na verdade, não rápido, né? Mas eu falo assim, a gente ficou, tipo, 10 anos lutando, vamos dizer assim. É muito doido, né? Que quando as coisas começam a acontecer, se você começar a vibrar, reclamar e ficar vibrando na reclamação, parece que só coisas ruins acontecem, né? E na nossa vida foi diferente, sabe? Esse assalto, né, que roubaram tudo, veio para transformar a nossa vida. E aí que chega na parte que eu comentei no outro vídeo, né? Com isso tudo, a gente ficou inseguro. E a gente tinha acabado de trocar de carro, e a gente falou, gente, será que essa casa aqui é segura e tal? E a gente tava, a gente já tinha uns meses que a gente tava começando a faturar, tava fazendo caixa, e aí a gente chamou uma pessoa para fazer uma instalação de câmera na nossa casa. E essa pessoa falou, olha, por que vocês não têm um cachorro? Aí eu falei, não, jamais um cachorro. E ele falou, não, porque cachorro dá segurança e tal. E aí ele passou o número pra gente e a gente foi pegar essa cachorra aí, né? Fomos numa casa, chegamos lá, os pais dela era tipo assim, gigante, mais gigante, grande. Eu e meu marido, a gente entrou na casa morrendo de medo e ela era pequenininha. Eu vou colocar a foto dela aqui. E aí que entra a transformação e que tudo mudou na nossa vida. A gente pegou ela com o intuito de falar que a gente teria segurança, mas quem tem cachorro vai nos entender, né, gente? É um amor, não vivo sem ela.
E nós já estava nesse processo de estudar a lei da atração, de vender online. A gente falou, será que funciona mesmo? Vamos colocar o nome dessa cachorra de Dólar. E a gente começou a chamar Dólar, 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 Dólar. É dólar pra cá, é dólar pra lá, com o intuito, de fato, de falar assim, nós vamos ter muitos dólares. E não é que funcionou? Tá, como que funcionou? Primeiro, gente, a gente precisa entender uma coisa, né? Que todo mundo fala que você atrai o que você vibra, né? E muita gente confunde, às vezes, religião com lei da atração, com você acreditar. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós fomos treinados, né? Nós temos muitas crenças sobre tudo na vida, sobre dinheiro, sobre tudo. E você repetir, trabalhar a repetição na sua vida de coisas boas, isso é muito bom, porque você tá mandando pro seu subconsciente que você merece isso. E eu nunca na minha vida imaginei estar no Brasil, por exemplo, e vender em dólar. E depois que nossa dólar chegou na nossa vida, de tanta gente chamar dólar, em um ano que ela tava com a gente, já tava maiorzinha, nós conhecemos sim o mercado americano e começamos a vender em dólar. Olha que loucura. E aí a gente começou a ver que isso, morar na casa que a gente estava morando, já não estava mais seguro, né? A gente mudou para um sobrado, né? Para uma casa muito linda na época. A partir dali, de tanta gente chamar dólar, vibrar no dólar e tudo mais, muita coisa aconteceu na nossa vida para melhor, né? Para quem não sabe, nós saímos do interior de Minas, a gente colocou tudo no carro e fomos para Goiânia, né? E chegamos lá em Goiânia, veio a pandemia, e a gente prestava serviços, a gente fazia site, design, esse tipo de serviço. E com a pandemia parou tudo, né? E a gente já estava nessa transição de carreira, que era para o mercado digital. Então a gente começou vendendo em real e depois a gente começou a vender em dólar. E o que eu quero trazer de lição para você aqui nesse vídeo, e que muita gente às vezes não fala, né? Muito se fala sobre a lei da atração de uma forma muito vaga, sabe? Por exemplo, sobre você visualizar tudo que você vai alcançar, você fechar os olhos e que tudo vai acontecer na sua vida. Então quer dizer que se eu colocar o nome da minha cachorra de dólar, de euro, quer dizer que eu vou ficar milionário, que eu vou ganhar muito dinheiro, que eu só vou ganhar em dólar? Se você pegar, né, e colocar o nome do seu cachorro e ficar chamando dólar o dia inteiro e não fazer nada, obviamente você só vai ter uma cachorra que se chama dólar. Ou seja, a lei da atração, ela funciona com ação. Ou seja, a gente já vinha estudando, a gente já estava num processo, né? A nossa cachorra, ela veio primeiro para trazer muito amor para nossa família, quebrar muitas crenças que a gente tinha sobre o animal, porque o animal, ele não é para vigiar a sua casa, ela faz parte da nossa família. Então, a gente já deixou de fazer muitas coisas por causa dela e a gente tem um amor incondicional por ela, né? Não por causa disso, mesmo se a gente não estivesse faturando em dólar, se a gente não tivesse vendido lá fora, o amor seria o mesmo, sabe? Mas ela veio pra mostrar pra gente um amor, assim, quem tem cachorro vai entender. Então, assim, a gente ama a nossa cachorra e vai muito além de financeiro, tá? Mas ela veio no momento pra somar na nossa vida, sabe? E através do nome, de tanta gente vibrar nisso e chamar muito dólar, realmente aconteceu, mas não aconteceu sozinho. A gente trabalhou muito para que isso acontecesse. Então, eu tenho muito vídeo aqui no canal que fala sobre a lei da atração, né? Mas a lei da atração é você quebrar crenças, é você mudar sua mentalidade, é você vibrar no positivo, mas mais que isso é você agir, porque a lei da atração, ela não funciona sozinha. Então eu vejo muita gente, né, nada contra, não tô aqui para falar sobre isso, que acha que a lei da atração é você só escrever
né? Você vibrar naquilo e que vai acontecer uma mágica. E não é bem assim. Mas ela veio para mostrar, né, na nossa vida que realmente se você juntar a lei da atração, né, que é você acreditar, você vibrar, você chamar e você agir, funciona. Então, assim, hoje, muitas das coisas que a gente conquistou, né, foi muito suor e que a gente vem conquistando, tem muito suor, mas, né, além do trabalho, que eu falo suor, que é uma maneira de falar, tem muita lei da atração junto. Porque o que é a lei da atração, né? Porque muito se fala, mas pouco se fala da maneira correta. Primeiro, gente, nós fomos treinados a acreditar que conseguir conquistar, ganhar dinheiro é difícil, né? Foi passado pra gente que a gente só conseguiria isso formando, sendo alguém na vida, né? Hoje a gente vê que existem diversas possibilidades, mas o dinheiro, ele começa na mente, ou seja, tem muita gente que tem muita formação e que não tem dinheiro, concorda? E tem muita gente sem formação que tem muito dinheiro. Eu acho que essa crença, ela já foi quebrada por muita gente, mas tem muita gente que ainda não quebrou essa crença. Segundo, nós fomos treinados, gente, a ser pobre. Nós fomos treinados a ser pobre, não adianta. No bairro em que nós nascemos, com as pessoas com quem a gente convivia, dentro da nossa casa, foi o maior treinamento de que a gente veio aqui para ser pobre e aceitar isso, né? A ser o coitadinho mesmo, aceitar isso. Então, quando você chega na vida adulta, que você se depara com um mundo totalmente diferente, você querendo ganhar dinheiro, você querendo prosperar, e aí bate a sua versão que quer prosperar, que quer fazer, com aquela versão que foi treinada a ser pobre, é muito difícil. Então, onde que entra a lei da atração? Eu até falo que não é só a lei da atração. Primeiro, você precisa quebrar crenças, sabe? De tudo que você ouviu, de tudo que você entendeu sobre dinheiro, de toda a sua... Até os 7 anos de idade, tudo que você ouviu e entendeu sobre dinheiro está preso no seu subconsciente até hoje. Então se inscreva aqui no canal, porque tem como você se destravar e se libertar disso. Tem muitos vídeos aqui que eu falo como eu quebrei crença, como eu mudei minha mentalidade. Então, vocês entendem que não é só a lei da atração, que se eu não tivesse mudado a minha mentalidade, mudado as minhas crenças, a minha cachorra poderia chamar dólar, euro, enfim, que não ia funcionar. Então é uma junção, sabe? São várias coisas que você vai fazendo no meio do caminho para funcionar. Então, hoje, né, eu utilizo e utilizei durante toda a minha jornada a lei da atração, mas junto com a lei da atração veio o trabalho e veio a quebra de crenças. Mas a lei da atração, ela serve para quê? Você trocar tudo de negativo que você ouviu, tudo que você absorveu por coisas positivas, porque o nosso cérebro, ele não sabe identificar o que é real do que não é real. Então, nós temos, né, nós somos treinados a todo momento a ter aquela vozinha negativa. E quando você utiliza a lei da atração como um complemento, isso ajuda demais, porque você está vibrando no positivo, você está mandando para o seu subconsciente coisas positivas. Como que eu utilizo a lei da atração na minha vida hoje e sempre utilizei até aqui? Primeiro, através da escrita, tá? Muitas coisas que eu conquistei na minha vida, eu escrevi e visualizei como se eu já tivesse realizado, e eu lia isso e leio todos os dias. Por que eu leio todos os dias? Porque eu tenho mais coisas para conquistar. A vida, ela tem a gente tem várias possibilidades, mas até eu chegar até aqui, eu fazia até mais do que eu faço hoje, tá? Então eu sempre escrevi como se eu já tivesse realizado. A casa que eu moro, o carro que eu tenho, tudo isso eu sempre visualizei antes. Eu sempre agradeci antes de ter. Por quê? Como que funciona o universo, né? O universo, ele funciona como uma moeda de, por exemplo, você manda para o universo assim, ó, reclamação, problema, você manda para sua mente, vamos dizer assim, nem vou dizer universo, porque talvez pode ser que você ache isso muito místico, e não é místico, sabe? Mas nós somos aqui, nós estamos aqui, né? Nós somos matéria, então existe um universo aqui. Mas vamos voltar para o centro aqui. Você manda para o seu subconsciente o tempo inteiro problema, reclamação, e o seu subconsciente, ele te devolve isso, entende?
Você pode ver que quando você tem um problema e você começa a reclamar, você começa a vibrar naquilo ali, você só atrai mais coisas ruins. Você atrai dor de cabeça, você atrai estresse. Quando você vibra no positivo, o positivo acontece. Então, quando você agradece sem ter, você está vibrando na gratidão. Me entende? É muito simples. Ou seja, eu gosto de ler, né? E são duas maneiras que eu faço. Escrever como se eu já tivesse conquistado. Então, por exemplo, tá? Você quer um aumento, você almeja uma viagem, você trabalha para isso, né? Mas às vezes você vê que tem muita dificuldade, muitas crenças, às vezes é difícil você conseguir. Você quer um carro que tem um banco de couro, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, porque esse carro aqui eu usei muito isso. Então eu escrevia como se eu já tivesse esse carro e eu agradecia, lendo. Eu ia tomar banho, eu me imaginava viajando dentro do carro, ouvindo minha música favorita, sabe? Nessa vibe aqui. Então, eu entrava no meu antigo carro e eu falava, nossa, que banco de couro lindo! Eu amo banco de couro, esse carro aqui é muito lindo. Agora, se você quer trocar de carro, você entra no seu carro, você só reclama do seu carro, você fala que seu carro é uma bosta, que seu carro é uma porcaria, você só vai atrair isso pra sua vida. Então, gente, vai muito além de uma coisa mística, me entende? Você está vibrando nisso, você está atraindo isso. E também gosto de fazer a visualização. Gente, sério, eu queria poder mostrar para vocês aqui, mas eu tenho um vídeo no meu celular tá carregando. Mas se vocês quiserem, comenta aqui, mostra o vídeo que eu vou trazer o vídeo com data para vocês verem, tá? A visualização do carro que eu tenho hoje, da casa, do jeito que estava no desenho e as minhas placas de faturamento. E eu via aquelas imagens, né? Eu visualizava como se já fosse algo real, como se eu já tivesse conquistado aquilo, entende? Então é uma junção de você trabalhar e de você visualizar. Porque, gente, nós somos bombardeados o tempo inteiro de coisas negativas, né? Hoje, aqui na minha casa, já tem muitos anos que a gente não assiste TV aberta, né? Mas, independente disso, nas redes sociais, às vezes até mesmo, né, em outras plataformas, tem notícia ruim. A gente é bombardeado de notícias ruins, de informações ruins o tempo inteiro. Nós somos treinados, né, dentro da nossa própria casa, enfim, são milhares de coisas. O nosso cérebro, ele já manda umas vozinhas negativas. Então, se você não trouxer uma carga positiva o tempo inteiro, você vai ficar cada vez mais distante de realizar o que você deseja. Vocês me entendem que é uma junção de vários fatores para você conseguir realizar as coisas? Assim, eu estou com um novo lema no canal, que é o seguinte: se esse vídeo aqui tiver somado de alguma forma na sua vida, eu trouxe alguma informação que você falou, nossa, que legal, gostei disso, comenta aqui no vídeo assim, somou demais, porque eu vou ficar muito feliz em saber que de alguma forma a minha história, a minha transformação, ela está somando na sua vida, porque esse é um dos objetivos. Então eu vou ficar muito feliz com isso, tá? Vou deixar um vídeo muito maneiro aqui, você assiste, se inscreva no canal e maratona, porque assim, antes da lei da atração, você precisa quebrar crenças, você precisa identificar quais são as crenças que estão te impedindo, te atrapalhando de prosperar. E aqui no canal, se você maratonar, assim, não é por nada não, tá? Mas você vai quebrar todas as crenças que você tem, porque tem muito vídeo, e eu conto tudo, tá? Como eu quebrei minhas crenças, o que eu fiz para mudar minha mentalidade. Então, assim, se inscreva aqui. Um beijo da Wellen Real. Tchau!